Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, trabalho com fisioterapia respiratória na cidade de Curitiba. Hoje a gente vai conversar sobre esse aparelho aqui novamente, né, o Respiron. Esse modelo aqui é o Respiron Classic. A gente vai conversar sobre um artigo que foi produzido aqui em Curitiba e em uma das universidades aqui de Curitiba. É algo até interessante, tá? A gente poder abordar essa situação em termos de artigo, né? Para trazer alguma transparência a mais para vocês aí, né? Então, o artigo ele foi conduzido em um lar de idosos aqui de longa permanência, tá? Eles avaliaram aumento de pressão expiratória máxima e pico de fluxo expiratório. Para vocês terem noção, tá? Só um minutinho. O que é pressão expiratória máxima e pressão inspiratória máxima? Tô falando pro leigo agora, tá? Vou fazer um parênteses aqui e falar pro leigo. Isso são grandezas que traduzem força muscular respiratória, tá? Então, PI max, ela avalia essa capacidade. PE max, ela avalia essa capacidade. E o pico de fluxo expiratório, então, meu pessoal avaliou. Pico de fluxo expiratório é importante para a gente poder entender a capacidade que esse idoso tem de gerar uma tosse de forma espontânea e eficaz. O que foi interessante nesse artigo? Primeiro assim, vou falar um pouquinho sobre a característica do Respiron, né? Então ele é um expirômetro de incentivo, você puxa as bolinhas, tenta sustentar pelo menos uma delas o mais tempo possível, né? Acredita-se que o aumento de volume intrapulmonar ele tende a gerar também um aumento de pressão expiratória, né, e pressão expiratória. E o que acontece frente ao idoso? Tá? O idoso ele vai desenvolvendo algumas características que faz com que ele tenha perca da mobilidade da caixa torácica. Isso implica em ele não conseguir aumentar o espaço entre as costelas e, consequentemente, o pulmão dele não vai ventilar muito bem, tá? O que foi curioso nesse artigo aqui? Eles encontraram um aumento significativo da PI max, tá? Porém, não teve aumento significativo da PI max, ou seja, aumentou a força para puxar o ar, mas não teve aumento na força para sair o ar. E não teve um aumento considerável no pico de fluxo expiratório, tá? Isso se deve a algumas características. Característica do idoso, tá? Todo o perfil do idoso. Condição prévia do idoso. Alguns idosos, tá, que foram avaliados, eles têm doença pulmonar obstrutiva crônica. A doença pulmonar obstrutiva crônica já tem uma dificuldade com o uso do Respiron, que eu comentei com vocês, principalmente nesse fato aqui, ó. Então, puxou o ar. Esse fato de você tentar sustentar a bolinha, ele pode induzir o paciente a uma hiperinsuflação, insuflar mais o pulmão. Isso não é benéfico necessariamente ao paciente com DPOC. Por quê? Porque o paciente com DPOC, a característica dele já é ter hiperinsuflação, tá? Então, de um modo geral, foi isso. O recurso teve benefício? Até teve benefício, teve aumento de PI max. Foi algo significativo? Não, porque precisaria, no meu entendimento, precisaria principalmente aumentar o pico de fluxo expiratório, que é o peak flow, tá? Para você que é leigo aí, qual que é a importância disso? Desenvolver o reflexo de tosse no idoso. O reflexo de tosse é o que vai proteger ele de pneumonia, por exemplo, tá? Então, isso que eu gostaria de trazer para vocês. Houve melhora? Houve. É viável usar o Respiron? Depende para quê, o que você quer e para quem, tá? Essa é a grande questão que eu sempre levanto. O aparelho funciona? Ele aumentou a PI max.
Então, de certa forma, funciona. Será que ele tem indicação para todo mundo? Talvez não. Outro detalhe, o estudo ele foi conduzido também associado a outras técnicas da fisioterapia respiratória. Então, teve outras características ali para si. O manuseio do profissional ali foi algo assim que eu acho que é relevante para a melhora do aparelho, para a melhora proposta pelo aparelho. E o que eu observo, eu falo isso muito nos vídeos assim, muitas pessoas que vão lá e compram um aparelho simplesmente por comprar. Algumas pessoas me procuram, elas querem comprar o aparelho por ter uma melhor saúde respiratória. É válido? É válido, é válido. Agora, se você é um idoso ou tem alguma alteração prévia, eu acho que é totalmente necessário o acompanhamento por um profissional. Lembrando que quando o profissional da fonoterapia solicita para o paciente a compra desse aparelho, do Respiron, ou sugere a compra do Respiron, o objetivo desse profissional da fonoterapia não é o mesmo da fisioterapia. O fisioterapeuta ele vai ter um objetivo com o aparelho, o profissional da fonoterapia é outra. Então, hoje eu acredito que um profissional, um paciente, ele pode sim ter um atendimento por um profissional da fisioterapia que não usa o aparelho e o atendimento por um profissional da fonoterapia que usa o aparelho. Consequentemente, em algum momento da rotina da fisioterapia, talvez seja necessário ou o profissional da fisioterapia recorra a esse tipo de recurso aqui, tá? No estudo, as técnicas que foram associadas ao uso do Respiron foram técnicas para resgatar a mobilidade diafragmática, tá? E principalmente em relação à pressão expiratória máxima, ela está muito em função do movimento de tórax, que a gente chama de complacência torácica, que é a capacidade do tórax de abrir e aumentar. Para isso, o diafragma do paciente precisa ter uma mobilidade muito grande, que isso a gente consegue com as técnicas manuais da fisioterapia respiratória, que você leigo conhece como massagem. O link do artigo eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Acho que foi um conteúdo que abrangeu tanto o leigo quanto o profissional. O profissional que já tem um conhecimento muito avançado, talvez não vai ser um vídeo muito útil, né? Mas fica aí o link do artigo, caso alguém queira dar uma olhada. Tá certo? Então por hoje era só. Se você assistiu até aqui, se inscreva no canal. Prestigie o vídeo de ontem, aguarde o vídeo de amanhã. Então um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!